Mihawk é o melhor espadachim do mundo, mas o seu passado carrega uma importância muito maior. Ele é o próprio filho do diabo. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Drácula Mihawk é o espadachim mais poderoso do mundo. Ele mora sozinho num castelo gótico numa ilha desolada, treina o Zoro durante o time skip e aparece de vez em quando para lembrar que ele existe. Por muito tempo foi exatamente isso, uma presença imponente, sem muita história por trás. Mas depois que o Oda revelou o design completo do Imu, ficou difícil continuar tratando o Mihawk como um personagem de segundo plano, porque quando você coloca os dois lado a lado, percebemos algo impressionante. Bom, o que eu quero te dizer é que Drácula Mihawk é descendente de Imu, não filho direto, mas sim da sua linhagem, sangue da família Nerona correndo em suas veias, sem que o próprio mundo soubesse disso. E eu não estou falando de coincidências aleatórias, estou falando de um padrão que o Oda foi construindo há anos e que o capítulo 1179 acabou de deixar ainda mais difícil de ignorar. Pela primeira vez em quase 30 anos de mangá, o rosto do Imu é mostrado de verdade. Ele aparece no topo do castelo em Elbaf, cercado de chamas negras, com os edifícios e árvores ao redor ganhando vida e rostos demoníacos. Imu tosse sangue enquanto abandona Mary Joyce, o que confirma algo que já se especulava. Ele não consegue ficar fora da Terra Santa por muito tempo sem sofrer consequências físicas. E então, pela primeira vez, o seu nome completo é revelado. São Nerona Imu, Rei do Mundo, um dos 20 fundadores e portador da Akuma no Mi, uma fruta do diabo cujo nome significa literalmente a fruta do diabo. Imu é o próprio diabo, a fruta que ele carrega tem esse nome. Ele tem chifres, asas, garras, marcas no corpo que parecem círculos satânicos. O design é bem claro, e a escolha do nome Nerona também não é aleatório. É uma referência direta ao imperador romano Nero, que foi usado como base para a figura do diabo no livro do Apocalipse. E agora olha o sobrenome de Mihawk, Drácula. Drácula vem de Drácula, que por sua vez vem do romeno antigo Dracul. Esta palavra tem duas traduções válidas e documentadas, filho do dragão e filho do diabo. As duas interpretações existem de verdade e as duas apontam para a mesma direção dentro de One Piece. Filho do dragão remete diretamente aos dragões celestiais, a classe mais alta do governo mundial, que tem o seu líder, o próprio Imu. Filho do diabo aponta para Imu de forma ainda mais direta, agora que sabemos que ele carrega literalmente a fruta do diabo e foi apresentado com uma estética completamente demoníaca. Mihawk literalmente carrega no próprio nome a ideia de ser descendente do diabo, e o nome não é o único indicador. Os olhos de Mihawk são chamados de Olhos de Falcão, desde a sua primeira aparição. Na época parecia só uma escolha de design para passar a sensação de um personagem superior, mas quando Imu apareceu, ficou claro que não era só estética. Os dois têm exatamente o mesmo padrão de olhos. No anime, os olhos do Mihawk são amarelos, mas nas colorações oficiais do mangá, feitas pelo próprio Oda, eles são vermelhos, exatamente a mesma cor dos olhos de Imu. Esse detalhe é importante porque não existem outros personagens em One Piece com esse padrão de olhos de forma permanente. O Oda não coloca características físicas tão específicas assim à toa. Mas os olhos são só o começo. O visual do Mihawk inteiro traz um ar de uma linhagem que, quando você conhece o One Piece a fundo, remete diretamente a Mary Joyce. O casaco longo, os padrões ornamentais, a postura aristocrática, tudo isso comunica privilégio e refinamento de um tipo muito específico. Não é a riqueza de um pirata como Big Mom ou Kaido, é algo mais contido, mais antigo, como alguém que nasceu dentro de uma estrutura de poder e internalizou isso de forma natural. O ponto que mais chama atenção, porém, são as cruzes.
Yoru, a espada de Mihawk, é uma enorme espada em formato de cruz. Ele usa um crucifixo no pescoço, que também funciona como faca. O próprio navio dele tem uma estrutura que lembra uma cruz. O Oda está conectando Mihawk à iconografia da Terra Santa. Os dragões celestiais são descritos como santos, o que cria uma associação religiosa direta. A árvore Eva, que vem de Adão e Eva da Bíblia e está na Terra Santa, os trajes religiosos de personagens como Gunko na Câmara das Flores, toda a estética de Mary Joyce é construída por essa linguagem de sagrado e profano ao mesmo tempo. Mihawk carrega essa linguagem no corpo e nos objetos. Tem outro paralelo que eu acho muito importante que quase ninguém menciona, a relação entre Mihawk e Doflamingo, dentro da estrutura dos Chichibukai. Os dois têm epítetos ligados a pássaros. Mihawk é chamado de Olhos de Falcão, Doflamingo de Flamingo. São os únicos Chichibukai com essa característica de ave específica. E isso não parece coincidência, porque Doflamingo é um dragão celestial de nascimento. Ele literalmente nasceu nos céus, entre os deuses desse mundo, e foi expulso de lá. Toda a jornada de Doflamingo é sobre a sua queda divina, sobre perder o status celestial e tentar reconquistá-lo de forma violenta. Agora pensa no que isso significa em relação ao Mihawk. Se Doflamingo, um dragão celestial caído, carrega a metáfora da ave e da queda, e Mihawk compartilha essa mesma metáfora, o paralelo aponta para a mesma coisa. A diferença é que Doflamingo passou a vida inteira tentando voltar para o poder que perdeu. E Mihawk não parece se importar com nada disso. Ele entra para o Chichibukai para ter menos interferência, entra para a Cross Guild pela mesma razão. Nunca foi atrás de status ou controle. Ele vive isolado por escolha própria, sem construir um império ou acumular seguidores. Essa indiferença ao poder é ela mesma um indicador. Alguém que nasceu fora de qualquer estrutura privilegiada geralmente não demonstra essa relação tão desapegada com poder e status. Mihawk age como alguém que já entendeu o que o poder significa por dentro e decidiu que não queria mais parte nisso. A hipótese mais coerente não é que Mihawk seja filho direto de Emu, mas sim que ele é um descendente da família Nerona, um galho dessa linhagem que em algum momento nos últimos 800 anos se separou da estrutura principal. A família Nerona é grande, e não necessariamente todos os Nerona estão sob o controle direto de Emu. Assim como os Don Quixote têm diferentes membros com trajetórias completamente opostas, como Doflamingo e Corazon, os Nerona podem ter ramificações que divergiram da linha central. Eu acredito que Mihawk foi treinado como espadachim desde criança pelos Cavaleiros Sagrados, e que em algum momento ele rompeu com essa estrutura, e então ele começou a caçar marinheiros apenas por diversão, se tornando um procurado. O Crocodile uma vez mencionou traição com Mihawk, e isso pode fazer sentido. O que é difícil de ignorar é que Mihawk carrega a Yoru, a espada mais poderosa do mundo, chamada de noite em japonês. E se os portadores do D são aqueles que querem trazer o amanhecer ao mundo, enquanto os dragões celestiais querem cobrir tudo de trevas e noite, então o nome da espada de Mihawk nos diz exatamente de qual lado da linhagem ele pertence pelo nascimento, mesmo que sua postura seja de alguém que saiu desse sistema. Também é interessante onde Mihawk conseguiu sua espada. Ela é a lâmina mais forte do mundo, e faria todo sentido ele ter conseguido ela na Terra Sagrada, o que até mesmo explicaria seu nome Yoru, que é noite em japonês. Emu, como já sabemos, tem a capacidade de possuir outras pessoas usando elas como receptáculos. A Gunko foi o exemplo mais claro disso. Emu possuiu sem que ninguém percebesse. E isso é ainda mais interessante quando lembramos que Emu começa a tossir sangue quando sai de Mary Joyce, o que indica que o corpo que ele ocupa tem limitações físicas e ele precisa de receptáculos.
Isso levanta uma possibilidade que faria muito sentido. E se Mihawk já foi um receptáculo do Imu, os olhos idênticos podem ser a marca de alguém que carrega ou carregou a presença de Mu em algum momento. Se Mihawk tem o mesmo padrão de olhos, mas está claramente agindo de forma completamente autônoma e desapegada de qualquer controle, então é bem possível que Mihawk resistiu, ou se libertou de alguma forma. Isso explicaria o seu desapego ao poder, o seu isolamento e a postura de alguém que entende os sistemas de controle por dentro, mas não tem interesse em participar deles. E é aqui que a teoria fica mais interessante para o arco final. Se Mihawk é um descendente da linhagem de Mu, que de alguma forma se libertou do controle, ele não é só um personagem relevante por ser o objetivo final de Zoro. Ele pode ser a chave para entender e também desfazer os mecanismos de controle do Imu. Alguém que já rompeu um vínculo que deveria ser inquebrável é a prova de que esse vínculo pode ser quebrado. E a narrativa de One Piece adora isso, o filho do diabo se tornando aquele que liberta o mundo da influência do diabo. Isso coloca Mihawk de volta ao centro da história de uma maneira que a maioria de nós nem imagina. Não como o objetivo final do Zoro, mas como personagem com um papel real no final da história. Um homem que nasceu dentro do sistema mais corrupto do mundo, entendeu o que ele significava e escolheu sair. Pensa no que tudo isso significa para a relação entre Mihawk e Shanks. Eles foram rivais por anos, tinham duelos que literalmente ecoavam por toda a Grand Line, até que Shanks perdeu o braço e as batalhas acabaram. A explicação mais básica é que Mihawk perdeu o interesse depois que Shanks perdeu um braço. Mas se os dois são de fato descendentes de famílias de dragões celestiais, a rivalidade deles pode ter raízes muito mais fundas do que uma simples disputa de espadachins. Pode ser que a conexão entre eles venha de um lugar que nenhum dos dois discute abertamente, e que isso tenha tanto a ver com o passado de ambos, quanto com o estilo de vida que escolheram fora desse sistema. O que Mihawk e Shanks têm em comum é que os dois operam com uma liberdade em comum para personagens tão poderosos e tão próximos do topo do mundo. Nenhum dos dois está trabalhando para o governo mundial, nenhum dos dois parece dever lealdade a ninguém além de si mesmos. Shanks simplesmente já foi para a Terra Santa, mas decidiu que não queria ser um dragão celestial. Mihawk recebe o título de Shichibukai como se fosse uma formalidade que ele aceita para ser deixado em paz. Os dois sabem como o jogo funciona por dentro, e os dois escolheram ficar de fora. Essa é talvez a coisa mais reveladora sobre o caráter do Mihawk. Ele tem tudo para estar no topo do sistema, e mesmo assim, não quer estar lá. Em um universo onde praticamente todo vilão é movido pelo desejo de poder, status ou controle, Mihawk é uma anomalia, e as anomalias em One Piece quase sempre têm uma explicação que vem do passado. Então, juntando tudo, o nome Drácula com suas duas traduções apontando para filho do dragão e filho do diabo, os olhos idênticos confirmados nas colorações oficiais do mangá, o visual que lembra o estilo religioso de Mary Joyce, as cruzes em todo lugar desde Oru até o navio, o paralelo com Doflamingo e a metáfora dos pássaros e da queda divina, a espada chamada Noite, em contraste com o simbolismo do amanhecer dos portadores do D, além de seu desapego total ao poder, que só faz sentido em alguém que nasceu dentro dele. Tudo isso reforça que Mihawk não é apenas o espadachim mais poderoso do mundo, esperando para ser superado por Zoro. Ele carrega uma história que ainda não foi contada, uma origem que o Oda foi plantando em silêncio desde a introdução do personagem. O filho do diabo pode ser muito mais literal do que parece, e se for, o papel do Mihawk no arco final de One Piece vai muito além do que todos esperamos. E bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou, eu peço para você deixar o seu like, que isso é uma ajuda muito grande pro canal. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo como esse. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima.